Olá pessoal, tudo bem? No Minuto Gestão dessa semana, nós trouxemos um dos maiores especialistas em licitações e contratos do Brasil. É isso mesmo, o professor Murilo Jacobi. Professor, muito obrigada por participar desse programa. É uma grande honra para todos nós tê-lo aqui. E nós vamos falar um pouco sobre pré-qualificação, né? Que é um assunto que a nova lei de licitações ela vai continuar falando sobre pré-qualificação, ela já existia na lei 8666 e vai continuar existindo também na nova lei de licitações. E aí a gente quer entender um pouco mais sobre pré-qualificação e queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na pré-qualificação da lei 8666, como é que funcionava, professor? Olá, Cláudia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui tratando sobre um tema tão relevante, que é a pré-qualificação, a nova lei de licitações, né? Então, sobre a pré-qualificação na 8666, era muito mais limitada, né? O texto da 8666 prevê lá no seu artigo 114 a possibilidade de fazer pré-qualificação quando utilizasse aí semelhante ao procedimento da concorrência, né? E a pré-qualificação seria limitada a apenas um ano, né? O que é a pré-qualificação, para quem não sabe? É a possibilidade de você adiantar antes da licitação um pedaço do seu processo licitatório, seja para análise do objeto, seja para a habilitação das empresas, né? Então, na 8666 se previa apenas a pré-qualificação pelo prazo de máximo de um ano. Então, seria mais ou menos a seguinte ideia: um órgão de administração pública sabe que ano que vem vai receber um orçamento para trabalhar num projeto específico, e aí agora, no final do ano de 2021, ele vai lá e faz pré-qualificação das empresas aptas a prestarem esse serviço. Aí, no prazo de 12 meses, ele tem que lançar a licitação e lançaria a licitação restrita aos pré-qualificados. Ele juntaria a parte de habilitação no momento onde ele não tem orçamento ainda, onde ainda não se define precisamente o objeto, mas tem-se uma boa ideia do que vai ser, né? Então, 8666 tinha essa limitação do prazo de 2 meses e também a previsão que só poderia ser utilizado para contratações complexas, objetos complexos que exigissem essa análise mais cautelosa de forma antecipada. Entendi, professor. Na nova lei de licitações, a pré-qualificação ela está presente. Existem avanços, inovações? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito bem, futura nova lei de licitação, desculpa, a pré-qualificação está presente novamente e agora ela é permanente, ou seja, eu posso fazer uma pré-qualificação, publicar um edital de pré-qualificação, divulgo a pré-qualificação e qualquer empresa, a qualquer momento, pode pedir para ser pré-qualificada, ok? Diferente da 8666, onde ela tinha um prazo definido para ocorrer e depois um prazo máximo de validade, na pré-qualificação da nova lei de licitações, ela é permanentemente aberta e, portanto, não tem prazo para se licitar restrito aos pré-qualificados. A qualquer momento a empresa pode entrar, pedir para ingressar na pré-qualificação, ser pré-qualificada, né? E aí vai ter um processo, vai ter avaliação se ela vai ser pré-qualificada ou não, o prazo recursal, né? Mas se faz a licitação também restrita àqueles pré-qualificados. Também saiu ali de forma explícita a necessidade do objeto ser complexo, né? Ele tem que exigir essa análise antecipada pela administração pública. A pré-qualificação permanente não é uma novidade na nova lei de licitações, ele já foi trazido tanto no RDC quanto na lei das estatais, né? Então essa ferramenta já existe aí há um tempo no nosso cenário jurídico. Perfeito, professor. O senhor poderia dar alguns exemplos práticos, como é que o gestor pode usar a pré-qualificação? Um exemplo prático de pré-qualificação, eu tenho alguns. Eu acho alguns bem interessantes aí para a gente conseguir falar. O DENIT fazia pré-qualificação para construir rodovias. Por exemplo, existe um projeto de governo para construir rodovias na região norte. Ele vai lá e fazia pré-qualificação, né? O DENIT aí na legislação específica, no RDC, utilizar a pré-qualificação permanente, abre um edital de pré-qualificação para pré-qualificar empresas aptas a construir rodovias, ok? E separa essa pré-qualificação por regiões ou por especialidades, por particularidades. Quando chega o orçamento, ele vai licitar, ele fala que vai licitar restrito aos pré-qualificados. Então ele não tem que brigar por habilitação mais, porque isso já foi discutido antes da pré-qualificação, não se discute ali. E ele reduz muito o risco de aparecer aventureiro.
Por quê? Como a empresa já foi pré-qualificada na parte de habilitação, você já sabe que ela dá conta de prestar o serviço. E a disputa por preço fica muito mais séria. Porque um grande problema quando a gente tem de objetos muito complexos é que você tem o primeiro colocado, vamos lá, com preço de R$ 500.000 e o segundo colocado com preço de 2.300.000. Só que o primeiro colocado é, com perdão da expressão, picareta, que não dá conta de executar o serviço. E aí quando você desclassifica ele, fica todo o peso de economia em cima desse aventureiro, desse pilantra, né? E aí é muito fácil ele buscar o judiciário até o Tribunal de Contas e ele suspender a licitação. Afinal de contas, a gente está falando de diferença de preço de 300%. E infelizmente isso é muito comum, né? Então você tem essa vantagem. Outro caso, a Nuclep, a empresa brasileira metalúrgica nacional, né? Ela é sediada no Rio de Janeiro, uma estatal federal, aí usa 3333, que já tem a pré-qualificação permanente. E o que ele faz? Pré-qualifica as empresas que produzem chapas de aço. Por quê? Porque a chapa de aço tem uma particularidade. Depois que ela está pronta, é muito difícil você ver se ela é de boa qualidade ou não. Ok? Ou você bota numa máquina com a força imensa para tentar dobrar a chapa e ver se ela cede à pressão ou não, ou você faz testes laboratoriais da composição e etc., muito complexos. O que a Nuclep fez? Fazer pré-qualificação de chapa de aço. Como é que está a pré-qualificação? A empresa se apresenta o produto, né? Na verdade, na chapa de aço, a empresa apresenta a descrição técnica do produto, diz a composição, e a Nuclep, como parte de pré-qualificação, vai lá na indústria verificar se o processo produtivo é compatível com a especificação que ela falou e é compatível com o que a Nuclep precisa. Nesse caso, quando a Nuclep vai contratar chapas de aço, ela já contrata dos produtos pré-qualificados. E aqui eu aproveito para fazer uma explicação também complementar sobre a pré-qualificação. Como eu falei inicialmente, na primeira pergunta, a pré-qualificação pode ser dividida em pré-qualificação do objeto ou pré-qualificação de empresas. Quando eu vou pré-qualificar o objeto, eu posso tomar todas as cautelas que eu me permito tomar numa licitação para avaliar o projeto. Eu posso solicitar amostra, eu posso designar protótipo, eu posso pedir demonstração, se for um serviço, né? Principalmente serviço de TI, muito comum, ok? Posso avaliar o produto, então, nesse cenário para dizer ele está pré-qualificado ou não. Quando eu falo da empresa, eu estou falando de questões documentais. Eu vou analisar a parte de habilitação como financeira, habilitação jurídica, as certidões, que têm validades maiores, porque se for pequena também não serve, você tem que ficar atualizando sempre, não faz muito sentido, né? Mas então, a pré-qualificação pode ser para os dois lados. Tanto, no exemplo do DENIT, para pré-qualificar empresas, habilitadas empresas, ou no caso do Nuclep, para pré-qualificar o objeto, ok? No caso de placa de aço, obviamente fica muito intrínseco, porque cada fábrica faz sua placa, então ao aprovar uma placa, eu aprovo a placa da empresa tal. Mas eu poderia, por exemplo, fazer pré-qualificação de café. Isso era uma ideia que o STJ teve lá em 2016. Qual era a ideia? Fazer uma pré-qualificação, solicitar amostras das empresas que fornecem café, ok? E eles iam preparar o café e servir na saída do refeitório. E pedir para os servidores públicos se identificarem com o código funcional e dar uma nota de 0 a 10. E só os cafés com nota acima de 7 seriam pré-qualificados. A ideia era resolver aquele problema que na gestão pública a gente fala muito, né? O café é intragável da administração pública. O pessoal às vezes leva o seu próprio saquinho de café, seu próprio pacote de café, porque o café da repartição é muito ruim. Então, isso são questões que a gente poderia administrar, né? Veja, não é uma complexidade do objeto, não é o café que é complexo para comprar. Complexo é avaliar a qualidade de um bom café, né? Lógico, tem alguns que têm experiências diferenciadas, com outras soluções, mas você poderia trabalhar nesse cenário. A gente vê os benefícios da pré-qualificação, especialmente naquelas contratações delicadas e que se repetem. Outro exemplo que eu gostaria de dar, eu sei que estou me estendendo um pouquinho, Cláudio, queria um pouquinho sua paciência, mas eu acho que é válido. Por exemplo, área de saúde. É muito comum a Secretaria de Saúde, o médico falar que quer o fio de sutura tal, que quer o bisturi Y. Por quê? Porque o resto não presta. Ok, então vamos pré-qualificar. No momento que você não está licitando, você pede amostra. O médico vai avaliar, vai dar resultado. Você pode pedir laudos laboratoriais para dizer se o produto presta ou não. E aí, quando você for licitar, você só vai licitar para aqueles pré-qualificados. De novo, a vantagem de que você não vai ter discussão de amostra, de marca de produto na hora da licitação, porque você pré-qualificou antes.
ok? Você tira o fator preço quando você compara um picareta com um produto de qualidade. E você veja, quanto mais específica a área, mais comum. O Instituto Nacional de Traumatologia Ortopédica tem um processo no TCU, e o TCU entendeu pela regularidade, que ele estava comprando próteses ortopédicas importadas que custavam 3 vezes mais que as nacionais. Só que com laudos laboratoriais dizendo que a prótese ortopédica importada dura 5 vezes mais do que a prótese nacional. Custa 3 vezes mais, mas dura 5 vezes mais, então é mais vantajosa. Se você tem isso na licitação, você está comparando dois preços muito diferentes, com qualidades muito diferentes. E aí você tem todo esse risco. Tirar o mais barato, o pessoal vai falar, você está comprando mais caro para a administração. Fazendo a pré-qualificação, você retira ou afasta o risco dessa discussão, porque a qualidade foi discutida na pré-qualificação, que tem seu rito, que tem que ter seu rito, tem que ter uma norma, uma portaria, uma resolução interna, dizendo como é que vai funcionar, com prazo, com etapa recursal, com procedimentos, ok? Com critérios para avaliar. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor, uma pergunta importante. Existe alguma cautela que o gestor deve ter quando for utilizar a pré-qualificação? Muito bem. Cautela que o gestor deve ter quando utiliza a pré-qualificação. Olha, acho que eu acabei falando no final da última pergunta. Precisa de um procedimento estabelecendo de forma clara os ritos, ok? Então, que a pessoa tem que se apresentar para a pré-qualificação, a empresa vai se apresentar, o que ela precisa trazer, o que ela precisa juntar, qual é o prazo que a administração tem para analisar os produtos o produto que ele teve ou a documentação que ele teve. Como vai se dar a divulgação do resultado da pré-qualificação daquela empresa, qual o prazo recursal. Então isso é o mais importante de se ter. Lógico que a gente coloca como cautela também que você faça uma fundamentação justificando por que você está fazendo esse processo antecipado. Ok? Por quê? Porque você faz muitas contratações e é comum problemas de qualidade, ok? Um justificativo interessante. Ou porque a complexidade do objeto exige uma análise mais cautelosa e fazer durante a licitação é pior para a administração pública, se antecipar é melhor. Então essa construção, essa justificativa de por que eu estou pré-qualificando, também eu entendo como uma necessidade aí quando a gente fala em administração pública, ok? Professor Murilo Jacobi, para finalizar o programa, quais seriam as vantagens ou desvantagens na utilização da pré-qualificação? O senhor teria alguma vantagem ou desvantagem para comentar? As vantagens e desvantagens da utilização da pré-qualificação. Acho que já falei bastante das vantagens, né? Você reduzir o universo de aventureiros, de reduzir a questão preço, qualidade durante a licitação, né? Você já definiu a qualidade antes, então o preço fica mais fácil você debater ali na licitação. Agora, a desvantagem é que a solicitação é restrita para qualificado. Então, sempre vai ter aquela pessoa que fala, mas você está restringindo. Poxa, válido, eu estou restringindo, mas eu tenho um procedimento permanentemente aberto, onde a empresa sempre pode se apresentar e pedir para se pré-qualificar. Esse procedimento tem que ser critérios objetivos, como eu falei, público, com prazo de recurso. O edital de pré-qualificação tem que ter a mesma divulgação que o edital da futura licitação, então ninguém vai ser pego de surpresa. Se eu não conseguir participar da primeira licitação, mas na segunda eu já vou conseguir, eu já vou lá e peço para me pré-qualificar, ok? E aí o cuidado, coloque prazos para a administração pública analisar a documentação, relaxados, tranquilos, para você não ter um monte de empresas tentando se pré-qualificar, depois se publica o edital da licitação mesmo.
porque aí você não tem um benefício, né? A sua licitação, você vai fazer a pré-qualificação junto com a licitação, né? O ideal é a gente tentar antecipar. Convide as empresas do mercado que você conhece, ok? Tanto as boas quanto as ruins, para você avaliar se o processo de pré-qualificação está bom, se não está pré-qualificando empresa ruim. Avalie isso, divulgue, porque quanto mais você der publicidade, mais você trazer empresa para pré-qualificação, mais fraco fica esse argumento que você está restringindo a licitação, retirando a ampla competitividade da licitação. Professor Murilo Jacobi, mais uma vez eu agradeço a sua participação. O Minuto Gestão Pública tem esse compromisso de trazer os maiores especialistas na área de gestão pública, de licitações e contratos, e o senhor é uma grande sumidade no país, né, sobre o assunto. Quero agradecer de coração aqui. Cláudia, foi um prazer. Espero que eu possa ter ajudado aí com algumas dicas aí sobre pré-qualificação. É uma ferramenta extremamente interessante, principalmente para essas contratações rotineiras, que tem um parâmetro de qualidade importante a ser tratado na contratação, né? Foi um prazer estar aqui. E pessoal, não deixa de me seguir nas redes sociais, estou aqui no Instagram, LinkedIn, é um prazer aí poder ajudar vocês, estamos à disposição. Um grande abraço. É isso, pessoal. Semana que vem temos mais Minuto Gestão Pública. Até breve.